E aí, voltamos então para a segunda parte aqui da Revolução Francesa. Dei uma pausa lá no vídeo, né? No primeiro vídeo, para não ficar muito longo, muito extenso, ficar, né? Às vezes eu gosto de gravar vídeo de 1 hora e tudo mais, mas tem hora que é bom ir devagarzinho e tal, para a gente poder absorvendo com calma. Então vamos lá, vamos recapitular. Nós vamos ver então a França do século XVIII, passando por vários problemas econômicos, políticos, sociais. Um país cujo governo é um governo absolutista, um governo centralizador, que gosta de gastar, que cobra imposto dos camponeses, né? Enquanto que os mais ricos não pagam imposto, são todos privilegiados, né? O pobre só se dando mal e o rico só se dando bem. Era uma grande característica desse governo francês do século XVIII. E o povo vai ficar muito chateado com isso, principalmente quando o rei tiver a ideia brilhante de cobrar mais imposto do povo. Olha que absurdo. Aí o povo não vai aguentar. O povo vai para a rua reclamar. Vamos lá então. Das Assembleias dos Notáveis à Assembleia Constituinte. Vamos entender o que é isso, tá? Então nós já vimos aqui no primeiro vídeo que tivemos várias situações, né, para o descontentamento do povo, né? E aí, diante da profunda crise econômica financeira, o rei Luís XVI convocou, em 1787, a Assembleia dos Notáveis, composta pelas lideranças do clero e da nobreza. Com o objetivo era debater uma reforma tributária. Reforma tributária é uma mudança no sistema de imposto, dos impostos. Inclusive, estamos no ano de 2020, mês de maio, né? E isso está sendo discutido atualmente. Uma reforma tributária, uma reforma administrativa, inclusive, né? Então isso é um tema de debate muito recorrente até hoje, para vocês terem uma ideia. Por isso que é bom estudar história, para vocês entenderem essas coisas. Tá vendo aqui, ó, reforma tributária, já tinha nessa época reforma tributária. Vem que me acompanha aí. Bem, então o rei Luís XVI convocou os representantes do clero e os representantes da nobreza para discutir uma reformulação na cobrança de impostos, na cobrança de taxas, apresentando a possibilidade de cobrar taxas do primeiro e do segundo estado. Então o rei veio com essa ideia. Ó, gente, estava aqui pensando, sabe, a gente está passando uma crise econômica muito grave. Eu pensei em começar a cobrar imposto de vocês, da igreja e da nobreza, né? Deu-se então a revolta aristocrática. A palavra aristocracia, aristocrata, tem a ver com pessoas que tem a ver com elite, pessoas que pertencem a uma elite de governo, né? É uma galera que manda, que tem grana e por aí vai. Então, essa galera, essa elite econômica, essa elite política, essa elite financeira, vão ficar chateados com o rei. Ai, que isso? Hã? Oi? Como? Imposto? Cobrar imposto? Da gente? Tá doido? Se revoltaram. Ou seja, a resistência dessas duas camadas sociais ao pagamento de impostos. O ministro Calonne foi demitido e assumiu Brienne, que também não conseguiu realizar as reformas fiscais. Então, botaram dois ministros das finanças, ministro da economia, né? Esses caras vieram com essa ideia, o Calonne e o Brioni, ó, vamos cobrar imposto desses caras que não pagam imposto, tá louco, meu? Está numa falência. Esses caras mamando aí, ó, na mamadeira do governo e sai fora, bota os caras para pagar imposto. Ficaram revoltados. E aí demitiram os dois ministros, um atrás do outro, das finanças. Diante do impasse, em 1788, o rei nomeou Necker, um carinha que ia ser o novo ministro das finanças.
e decidiu convocar os Estados Gerais para debater a crise. Então aí deu treta. Então primeiro formou uma assembleia, a Assembleia dos Notáveis. Nessa assembleia vieram os membros da nobreza e do clero, aonde foi feita a proposta, né, do ministro da Economia, dos dois ministros da Economia, né, que foram demitidos, de cobrar imposto dos ricos. Os ricos não gostaram, fizeram uma revolta, demitiram os ministros que estavam responsáveis, primeiro um, depois o outro, por essas medidas, né? E aí o rei, sem solução nenhuma, vai convocar os Estados Gerais. Beleza. Quem são os Estados Gerais? Lembra que eu falei lá em cima que cada grupo social tem uma função? Camponeses oram, nobreza guerreia, clero ora. Então, cada um desses grupos tem um nome, que são os Estados Gerais. Perdão, que são os estados. Primeiro estado, quem é o primeiro estado? Clero. Segundo estado, quem é o segundo estado? Nobreza. Terceiro estado, quem é o terceiro estado? Camponeses, é o povo. Então, o que o Luís XVI fez foi convocar os representantes de cada um desses estados. Está aqui ó, no texto, me acompanha aqui. Ó. Então, os Estados Gerais era a reunião dos três estados, clero, nobreza e povo. Um encontro desses não ocorria desde 1614. Desde 1614 que a França não convocava essa reunião com os Estados Gerais. Nos primeiros meses de 1789, os debates para a escolha dos representantes permitiram a difusão dos ideais iluministas. Então, no meio desse debate todo, essa confusão toda de organização de representantes dos Estados Gerais e tal, o que aconteceu? O iluminismo começaram a divulgar, difundir o iluminismo no meio desses caras. E aí, em 5 de maio daquele ano, de 1789, com a presença do rei, foram abertos os Estados Gerais, ou seja, deu-se início à reunião dos Estados Gerais numa cidade chamada Versalhes, que é muito próximo ali de Paris, né? É onde vivia a monarquia. Ali em Paris. Paris, tá ligado? Paris, Champs-Élysées, Versalhes. Vocês nunca foram? Conhece não? Ah, nem eu. Nunca fui. Bem, enfim. Então, convocou essa galera toda no Palácio de Versalhes. Tem aqui uma pintura representando essa reunião, né? Cada bloquinho desse aqui representa, são os representantes de cada um desses setores, né? Bem, reunião dos Estados Gerais. Vamos aqui ver aqui o mapinha aqui, essa tabelinha. Na reunião dos Estados Gerais, nós tínhamos o número de eleitos, né? E o número de votos. E o resultado provável. Como é que funciona isso aqui? Era o seguinte. Rolou a seguinte discussão. Nós vamos votar por cabeça ou por estado. Por exemplo, se eles fossem fazer voto por estado, então cada estado um voto. Beleza. Qual foi a proposta? Se o clero e a nobreza pagariam imposto. Então olha aqui a malandragem. Se a eleição fosse por estado, o primeiro estado e o segundo estado, cada um daria um voto contra a cobrança de imposto para eles. E o terceiro estado certamente iria votar a favor de que eles pagassem imposto. Então, se o voto fosse por estado, e são 3 estados, ia dar 2-1. Ok? Mas se o voto fosse por cabeça, professor? Se cada um dos representantes
de cada estado votasse individualmente. Então, se liga só. O primeiro estado, ele tinha 291 representantes. O segundo estado tinha 270 representantes. E o terceiro estado tinha 578 representantes. Então, olha só. Se o voto fosse por cabeça, as chances do terceiro estado vencer eram maiores, né? Por quê? Eu fiz a conta aqui rapidinho. Porque 291 mais 270 dá 561. Então, se cada um dos 291 membros do primeiro estado e cada um dos 270 membros do segundo estado votassem contra a cobrança de imposto para eles iriam perder para o terceiro estado, porque lá já tinha 578 membros, muito maior. Mas por que tinham mais membros? Porque o terceiro estado era maior do que o primeiro e segundo, por isso que eles tinham direito a mais membros. E aí rolou a confusão, porque o primeiro e o segundo estado queria que o voto fosse por estado, para dar 2-1. Mas o terceiro estado queria que o voto fosse por representante, por cabeça, o que ia dar uma vitória quase certa para o terceiro estado também. Então o terceiro estado conseguiu autorização para eleger mais representantes. Apesar de numericamente superior, no entanto, ele não levava vantagem, pois o voto não era por representante, mas sim por estado, como eu acabei de explicar, com base no sistema de voto tradicional dos Estados Gerais. Como cada estado tinha direito a um voto, clero e nobreza, que definiam seus privilégios, somariam 2 votos, ia dar 2-1, né? Para tentar aumentar seu poder de decisão, o terceiro estado exigiu a votação por representante, ou seja, por cabeça, por cada indivíduo. Ocorre que, para mudar o sistema de votação, era necessário o voto por estado. Portanto, não havia possibilidade do clero e da nobreza aceitarem a nova regra. Então, preste atenção. Para mudar a regra de votação, para a votação passar a ser por cabeça, os 3 estados tinham que fazer votação. Só que essa votação era por estado, ou seja, na hora de decidir como seria feito o sistema de votação, ia dar 2-1 também. Os caras iam sair na vantagem, o clero e a nobreza. Então, ó, não ia dar em porcaria nenhuma. O povo tava lá se lascando de novo, né? Então, esse impasse do sistema de votação gerou a revolta dos membros do terceiro estado e ficaram revoltados. Que absurdo, isso é ridículo, isso é horrível. Isso aqui é um jogo de cartas marcadas, isso aqui é uma roubalheira. Então aí eles decidiram se afastar dos Estados Gerais e eles, por conta própria, escreveram uma Constituição para a França, né? Eles, o terceiro estado, os representantes do povo, eles escreveram uma nova não, né? Nem tinha. Eles escreveram uma Constituição para a França. Não, agora as leis do país vão ser essa aqui. Nós vamos determinar as leis do país. As leis de governo para esse país. E esse episódio ficou conhecido como Juramento da Sala do Jogo da Pela, de 20 de junho de 1789. Eu vou explicar isso. É porque lá no Palácio de Versalhes tinha uma sala de jogos de um jogo chamado Pela. Eu não vou saber explicar para vocês como é que é esse jogo. Se era jogo de carta, não vou lembrar. Então eles saíram de lá do salão daquela imagem aqui em cima. O terceiro estado saiu de lá. Esses 500 e tal representantes saíram, não, isso aqui tá tudo errado. Saíram da reunião, invadiram essa sala de jogos do Palácio de Versalhes e lá eles se reuniram e formalizaram uma Constituição, né? E eles vão começar a exigir que essa Constituição ela seja reconhecida. Então, recebendo elementos do clero e da nobreza, os Estados Gerais tornaram-se uma Assembleia Nacional e, em seguida, uma Assembleia Nacional Constituinte.
uma Assembleia Nacional Constituinte é uma assembleia formada por representantes do povo, deputados, enfim, por políticos, onde esses caras ficam responsáveis de escrever uma Constituição. O que é uma Constituição? A Constituição, o Brasil tem uma, por exemplo, né? A última Constituição brasileira é de 1988. Ela já tem mais de 30 anos, tem 32 anos. Então essa nossa Constituição, que tem 32 anos já, ela define os direitos do povo, os deveres dos políticos, né? O que é constitucional, o que não é, o que o presidente tem que fazer, o que o político tem que fazer. A Constituição é o conjunto de leis e de regras que são utilizados para organizar um país. Então, esses caras fizeram isso. Eles organizaram uma Constituição e exigiram que o rei aceitasse essa Constituição, porque eles viram que as leis estavam todas erradas. Olha só, querem cobrar imposto do povo, mas para cobrar imposto nós queremos cobrar imposto do clero e da nobreza, mas para cobrar imposto do clero e da nobreza, o clero e a nobreza têm que aceitar se querem ou não. Eles não querem, tá tudo errado. O rei Luís XVI procurou então mobilizar suas tropas, porque o povo começou a se manifestar. O povo, sabendo do que aconteceu no Palácio de Versalhes, o povo começou a ir para a rua. Contentes, claro, né? Quer cobrar imposto de mim, quer tirar do que eu não tenho. O povo foi para a rua e o rei mandou o exército para a rua também. O terceiro estado reagiu, formando uma milícia em Paris, conhecida como Guarda Nacional, com centenas de voluntários. Então o povo se armou, o povo se organizou em milícias, o povo formou um exército, uma Guarda Nacional, para enfrentar o exército da França, para enfrentar o governo da França e exigir seus direitos. Em 14 de julho de 1789, os revoltosos conseguiram armas no arsenal dos inválidos, mas faltava munição. A informação de que havia pólvora e chumbo na Bastilha, que era a prisão símbolo por manter os prisioneiros políticos que questionavam o absolutismo e o rei, levou a multidão aos seus portões. Horas depois, a fortaleza foi invadida, que é essa daqui, ó. Essa é a fortaleza da Bastilha. Não é pastilha, é Bastilha, ok? Eles invadiram essa fortaleza para pegar pólvora, pegar chumbo. Chumbo era bala na época, né? Vamos invadir, invadiram. E a tomada desse castelo, dessa fortaleza da Bastilha, simbolizou a queda do absolutismo. A partir do dia 14 de julho, o rei teria que se submeter às decisões da Assembleia. Então, eles criaram essa confusão toda, pegaram armas, enfrentaram o exército francês e começaram a exigir que o rei aceitasse a Constituição que eles elaboraram. Então, dá-se início à Revolução Francesa. É aqui que começa a Revolução Francesa, que vai ter seus desdobramentos, que nós vamos ver numa próxima aula, tá bom? Só vou mostrar aqui a página seguinte, deixa eu só dar aqui uma olhada nela. Ah, são os exercícios, então é isso mesmo, a gente acabou por aqui mesmo, tá? Então parou aqui, numa próxima aula nós vamos ver a continuação da Revolução Francesa e as fases da Revolução Francesa, tá legal? Então é isso aí, até o próximo vídeo, tchau e continue se cuidando, tá beleza? Eu me cuido, eu tô me cuidando, eu tenho a minha máscara aqui, ó. Quando eu vou na rua, aqui eu uso máscara, tá vendo? Então, é isso aí. Tchau, tchau, até a próxima aula.